Imagine isso. Você está parado diante de um espelho. Não é um espelho comum. Não reflete seu rosto, sua roupa ou as imperfeições do seu corpo. Ele mostra algo mais profundo, mais incômodo, mais difícil de encarar. A maneira como você se enxerga por dentro. E o que vê ali não é ódio, não é desprezo, tampouco raiva. É algo mais sutil, quase invisível. Uma ausência. Um buraco silencioso onde deveria existir uma base sólida. O nome disso é autorrespeito. A ironia cruel? Por fora, talvez você pareça confiante. Talvez elogie os outros com naturalidade, defenda causas nobres, poste frases inspiradoras sobre amor próprio. Mas por dentro, há uma voz silenciosa que sussurra, dia após dia: você não é suficiente. E você obedece. Você tolera o que não deveria, silencia quando deveria se posicionar, sorri quando tudo dentro de você grita. E, com o tempo, essa ausência de respeito por si mesmo se torna um hábito. Invisível, inquestionável, automático. Mas por que isso acontece? Como é possível que alguém que parece funcional, inteligente, até mesmo admirado, viva uma vida inteira agindo como se não tivesse o menor valor para si mesmo? Como se tivesse sido treinado, condicionado, moldado a ignorar a própria dignidade? Aqui está o paradoxo. Você exige respeito do mundo, mas o entrega a si mesmo em migalhas. Você diz que merece mais, mas aceita menos todos os dias. E quando algo vai mal, quando um relacionamento te desgasta, quando um emprego te suga, quando alguém ultrapassa todos os seus limites, você não se pergunta se isso é falta de amor. Você apenas segue em frente. Porque em algum lugar muito profundo, talvez você tenha aceitado que seu papel é esse: sobreviver, ceder, agradar, suportar. Agora pergunte-se: quantas escolhas da sua vida foram feitas não por desejo, mas por medo de decepcionar os outros? Quantas vezes você se anulou só para manter a paz? Quantas vezes você se sabotou, se calou, se diminuiu e depois chamou isso de maturidade, humildade ou ser uma boa pessoa? A verdade é brutal. O mundo não te trata como você merece. Ele te trata como você permite. E o que você permite é um reflexo direto do quanto você se respeita. Autorrespeito não é uma pose arrogante, nem um mantra motivacional repetido no espelho. É uma construção interna, lenta, muitas vezes dolorosa, de reconhecer que você é o limite, não a exceção, não o ajuste, o limite. Mas talvez a pergunta mais urgente não seja como resgatar o autorrespeito, e sim, em que momento exato você o perdeu? Foi quando se calou diante da injustiça? Quando deixou de se defender? Quando aceitou um amor que te reduzia? Ou quando se convenceu de que aguentar tudo em silêncio era um ato de força? Você vê? Não estamos falando de autoestima, nem de confiança. Estamos falando de raiz, de núcleo, de uma base invisível que sustenta ou sabota tudo o que você constrói. E se essa base estiver rachada, nenhum sucesso, nenhum aplauso, nenhum reconhecimento externo será capaz de preencher o vazio.
Mas e se você pudesse reconstruir isso do zero? E se existisse um caminho, um mapa, uma chave para despertar esse respeito inabalável por si mesmo? Não o respeito frágil, condicionado, que depende da validação alheia, mas o respeito silencioso, firme, quase sagrado, de quem finalmente se reconhece. Essa é a jornada que está prestes a começar, e ela não vai poupar ilusões. O que realmente corrompe o autorrespeito não é o fracasso, não é o erro, não é nem mesmo o sofrimento. O que o destrói é algo mais invisível, sorrateiro e muito mais difícil de identificar. O condicionamento psicológico silencioso que te ensinou desde muito cedo que seu valor era algo a ser conquistado e não algo intrínseco. Desde a infância, o ser humano é submetido a uma lógica perversa. Se você se comportar bem, será amado. Se tirar boas notas, será elogiado. Se for útil, será reconhecido. Caso contrário, será punido com o desprezo, a rejeição, o silêncio. Você não aprende que é digno por existir. Você aprende que precisa merecer dignidade. E aí está a armadilha. Cresce-se com a ideia de que o amor, o valor, o respeito são moedas de troca. Carl Jung chamou esse processo de adaptação patológica ao coletivo. Você aprende a amputar partes de si para ser aceito. Suprime sua raiva, esconde sua tristeza, disfarça sua autenticidade. Em troca, recebe aprovação. Mas essa aprovação não é dirigida a quem você é, e sim a máscara que aprendeu a vestir. Com o tempo, o preço disso é alto demais. Você esquece quem era antes de precisar se moldar para ser aceito. E o que sobra? Um vazio, um desencaixe existencial que ecoa nos relacionamentos, no trabalho, nas decisões mais banais. Quando você não se reconhece mais, quando o seu eu verdadeiro está enterrado sob camadas de autoajustes, não é difícil entender por que o autorrespeito começa a desaparecer. Afinal, como respeitar alguém que você mal conhece? Nietzsche certa vez escreveu: "Torne-se quem você é." Uma frase simples, mas profundamente desconfortável. Porque para se tornar, é preciso primeiro desfazer-se de tudo o que você não é, tudo o que você imitou, tudo o que você adotou para ser amado, tudo o que você engoliu para não ser rejeitado. O autorrespeito exige essa coragem radical, abandonar versões suas que foram úteis, mas que nunca foram verdadeiras. E essa desconstrução exige um olhar incômodo para o que Freud chamaria de superego. Aquela instância interna que carrega as vozes dos pais, professores, autoridades e da sociedade. É esse superego que dita o que é certo e errado, não com base na sua essência, mas base nas expectativas dos outros. Ele é o carcereiro invisível do seu valor próprio. E enquanto você seguir obedecendo a ele cegamente, será impossível cultivar respeito por si mesmo, porque você estará sempre tentando agradar uma autoridade que nem sabe que está dentro de você. Aldous Huxley escreveu que o maior trunfo da propaganda moderna é que ela ensinou as pessoas a amarem sua servidão. O mesmo pode ser dito do sistema psicológico que nos molda. Você não apenas aceita sua autonegação, você aprende a vê-la como virtude. Aprende que se anular é ser bom, que se sacrificar é ser nobre, que se calar é ser maduro. Mas quem se beneficia disso? Talvez o maior truque da cultura seja nos convencer que o autorrespeito é egoísmo, que dizer não é ser insensível, que se colocar em primeiro lugar é arrogância.
Mas na realidade, não existe bondade real sem autorrespeito. Não existe empatia autêntica sem integridade. E definitivamente não existe liberdade enquanto você estiver preso a versões impostas de si mesmo. Jean-Paul Sartre argumentava que o ser humano está condenado a ser livre, porque, queiramos ou não, somos responsáveis pelas escolhas que fazemos, mesmo quando escolhemos nos submeter. A ausência de autorrespeito, então, não é apenas uma consequência do passado. É uma escolha que fazemos continuamente, quase sempre inconscientemente. O problema, portanto, não é que você não saiba como se respeitar. É que foi treinado a não fazer isso, condicionado a buscar aprovação antes de buscar coerência, a agradar antes de se posicionar, a se adaptar antes de se escutar. E enquanto esse condicionamento não for visto, nomeado e questionado, ele continuará sabotando cada tentativa sua de recuperar a própria dignidade. Você não percebe no começo. A perda do autorrespeito não acontece com estrondos. Ela escorre pelas frestas do cotidiano como água silenciosa corroendo as estruturas internas. Você continua funcionando, trabalhando, se relacionando, interagindo socialmente, mas algo dentro de você se esvazia. E esse vazio tem um nome: autoabandono. É o tipo de ferida que não sangra, mas que vai matando lentamente o sentido de estar vivo. Começa com pequenas concessões. Você diz sim quando queria dizer não, se cala para evitar conflitos, sorri para disfarçar a exaustão, ignora sua intuição para agradar os outros. E com o tempo, aquilo que era exceção vira regra. O hábito de se anular passa a parecer normal. E então, você esquece que tem o direito de existir por inteiro. A psicologia chama esse fenômeno de dissonância cognitiva, o desconforto interno que surge quando vivemos de forma incoerente com nossos valores mais profundos. Mas quando essa dissonância se torna crônica, ela cria algo mais perigoso: a dessensibilização emocional. Você para de sentir. Ou melhor, começa a sentir tudo ao mesmo tempo, mas sem conseguir nomear nada. Ansiedade, irritação, tristeza difusa, fadiga constante. O corpo carrega o peso de uma vida sem integridade. E é nesse ponto que surgem os mecanismos de fuga. Cada um encontra o seu: vício em redes sociais, excesso de trabalho, compulsões alimentares, distrações vazias, tudo para evitar o confronto com uma verdade dolorosa, a de que você se perdeu de si mesmo. E o mais trágico, você nem sabe exatamente quando isso começou, só sente que vive cansado, desconectado, como se estivesse sempre devendo algo para alguém, inclusive para você. A neurociência tem um nome para esse estado: incongruência neural. Quando suas decisões conscientes não correspondem ao que seu cérebro profundo considera autêntico, o sistema límbico entra em alerta. Isso desencadeia uma resposta fisiológica parecida com a de uma ameaça externa. Ou seja, viver sem autorrespeito coloca o seu corpo em constante modo de sobrevivência. E isso explica por que você está sempre tenso, exausto, sem foco, mesmo sem estar fazendo nada de errado. Essa desconexão também molda seus relacionamentos. Pessoas que não se respeitam têm dificuldade em estabelecer limites. Elas toleram abusos disfarçados de afeto, manipuladores que se alimentam da sua culpa, dinâmicas em que você sempre dá mais do que recebe, porque no fundo você acredita que precisa suportar para ser amado, que amor é sobre sacrifício e respeito se conquista através da submissão. E tudo isso é mentira, mas mentiras repetidas com frequência se tornam realidades internas. Gabor Mate, especialista em trauma, afirma: a dor que não é transformada será transmitida. E é isso que acontece quando ignoramos o autorrespeito, começamos a projetar nossas fraturas nos outros,
Buscamos validação externa desesperadamente. Esperamos que o mundo nos devolva o valor que não conseguimos mais enxergar em nós. Mas nenhum elogio será suficiente. Nenhuma conquista trará paz. Porque o buraco que sentimos não é do mundo para dentro, é de dentro para dentro. E mais, a ausência de autorrespeito não só afeta o indivíduo, mas ela enfraquece a própria estrutura social. Quando milhões de pessoas vivem se submetendo, se adaptando e se anulando, a cultura que se forma é uma cultura de superficialidade, de performance, de relações descartáveis. Uma sociedade onde todos usam máscaras para serem aceitos, mas ninguém se sente verdadeiramente visto. E é por isso que a urgência não é apenas pessoal, é coletiva. Cultivar o autorrespeito é um ato revolucionário no mundo que lucra com sua insegurança. E entender as consequências de negligenciá-lo é o primeiro passo para romper esse ciclo silencioso de autossabotagem. Mas a pergunta que começa a surgir agora é: e se fosse possível reverter tudo isso? E se existisse uma forma de quebrar o ciclo, não por força, mas por despertar? E se por um instante, tudo o que te ensinaram sobre respeito próprio estivesse errado? E se autorrespeito não fosse algo que você conquista, mas algo que você recupera? Porque a verdade é brutal. Você nasceu com ele. O mundo é que lentamente te convenceu de que não era digno. Imagine agora não uma prisão com grades, mas uma prisão invisível, feita de ideias, narrativas e expectativas. Uma cela psicológica onde você foi condicionado a ser bom, útil, agradável, mesmo que isso custasse sua alma. A rebelião começa aqui, na recusa de continuar se abandonando para se encaixar. Mas atenção, essa rebelião não tem cartazes nem megafones. Ela acontece em silêncio, nos bastidores da consciência. É quando você olha para o espelho e, pela primeira vez em muito tempo, não busca aprovação, busca verdade. E essa verdade, por mais dolorosa que seja, tem um poder explosivo. Ela destrói o personagem que você criou para sobreviver e começa a revelar quem você realmente é. Carl Jung dizia: aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, acorda. Despertar o autorrespeito é um tipo de despertar radical, porque ele não é um sentimento que vem de elogios nem um resultado de sucesso externo. É uma postura, um alinhamento, um reconhecimento interno de que sua existência não precisa ser justificada. Ela já é suficiente. Então, como se faz isso? Começa com a coragem de confrontar aquilo que você sempre evitou, sua própria voz. Sim, aquela voz abafada que sempre sussurrou: isso não está certo, isso me machuca, eu mereço mais. Essa voz é o começo da libertação. Quando você começa a ouvi-la, mesmo que trema, mesmo que doa, algo muda, porque você está finalmente se colocando no centro da sua própria vida. A rebelião também exige desapego, e esse é um dos passos mais difíceis. Desapegar das máscaras sociais, dos papéis familiares, das narrativas de vítima ou salvador. Desapegar da necessidade de agradar, de ser aceito, de ser amado às custas da própria dignidade. E não se engane, isso não significa se tornar frio ou egoísta. Significa, na verdade, que você para de mendigar o que sempre teve medo de reivindicar: respeito. Exemplos históricos iluminam esse caminho. Pense em Viktor Frankl, sobrevivente de Auschwitz, que encontrou sentido até mesmo no sofrimento mais brutal. Ele descobriu que a dignidade humana não pode ser tirada, a menos que você a entregue. Pense em Rosa Parks, que disse não ao ceder seu lugar, um gesto silencioso que virou grito mundial. Autorrespeito é isso, a força de permanecer de pé internamente, mesmo quando tudo ao redor tenta te dobrar. Há também práticas
contraintuitivas. Comece dizendo não mais vezes, não como recusa ao mundo, mas como afirmação de si. Comece a se tratar como alguém que merece descanso, presença e prazer. Comece a escrever o que sente, não para os outros, mas para lembrar a si mesmo de que sua história importa. Comece a perceber que a forma como você se olha no espelho molda tudo que você aceita ou rejeita na vida. Essa revolução é íntima, mas seus efeitos são gigantescos. Porque quando você se respeita, você muda o tipo de energia que emana, o tipo de relacionamento que atrai, o tipo de realidade que constrói. Você se torna intransigente com o que te diminui e generoso com o que te expande. E o mais importante, você deixa de viver à margem de si mesmo e passa a habitar o próprio centro. Mas falta ainda a peça mais importante desse quebra-cabeça. O insight que redefine não só a forma como você age, mas como você existe. Está pronto para descobrir? Há um instante na jornada em que tudo silencia. Não é ausência de som, mas uma pausa interna. É quando você percebe que o que buscava fora, reconhecimento, validação, importância, nunca poderia preencher aquilo que foi esquecido por dentro. E nesse exato instante, uma revelação se ergue com a força de um trovão sussurrado. O autorrespeito não nasce do que você conquista. Ele floresce quando você para de se trair. Essa é a verdade final, a mais simples, a mais dolorosa e a mais libertadora. Toda vez que você ignorou sua intuição para agradar, toda vez que calou sua raiva para não incomodar, toda vez que disse sim querendo dizer não, não foi o mundo que te desrespeitou, foi você. E a boa notícia é que se foi você quem entregou o poder, também é você quem pode tomá-lo de volta. Não é uma jornada para os fracos de espírito. Requer brutal honestidade. Você terá que admitir onde se vendeu por migalhas emocionais, onde se reduziu por medo da rejeição, onde se perdeu tentando ser tudo para todos, menos para si. Mas é nesse confronto que nasce a cura, porque só se pode curar o que se está disposto a ver. E o que se vê, quando se olha com coragem, é que o autorrespeito não é uma conquista a ser alcançada, mas uma lembrança a ser desenterrada. Algo que sempre esteve lá, enterrado sob camadas de trauma, condicionamento e esquecimento. É como uma chama que nunca se apaga, apenas foi sufocada. Imagine a si mesmo não como alguém quebrado tentando se consertar, mas como alguém adormecido, prestes a despertar. Essa é a imagem real da autotransformação, porque o autorrespeito é menos sobre mudar quem você é e mais sobre parar de fugir de quem você já era antes que o mundo o dissesse quem deveria ser. E o mais chocante, você não precisa ser extraordinário para se respeitar. Você não precisa atingir metas impossíveis nem provar valor a ninguém. Você precisa apenas habitar sua verdade com inteireza. E essa inteireza, essa presença completa consigo, emana uma força que o mundo reconhece antes mesmo que você fale uma palavra. Schopenhauer escreveu que a maior liberdade é a liberdade interna, não depender da opinião dos outros, não ser escravo dos próprios impulsos, não se perder em ilusões de status, imagem ou pertencimento. Quando você se respeita, você se liberta, porque deixa de viver para ser aceito e começa a viver para ser real. Essa é a chave final. O autorrespeito é viver sem pedir desculpas por existir. É não mais mendigar espaço em mesas que te diminuem. É levantar-se, por dentro, mesmo que o corpo trema. É silenciar o barulho externo e escutar, finalmente, a voz que sempre esteve lá, a sua. Agora,
A escolha está diante de você, não como imposição, mas como um convite. Você pode continuar reproduzindo padrões antigos, seguindo roteiros alheios, sendo um personagem no teatro do mundo. Ou pode agora, nesse instante, se levantar e se lembrar de quem sempre foi. E talvez, só talvez, esse seja o verdadeiro começo. O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.